Aleluias. Nós estamos vivendo uma campanha especial. Uma campanha de encontros. Encontros transformadores, encontros extraordinários, encontros maravilhosos, encontros milagrosos. E Deus tem falado comigo nessa campanha desde o início, sobre esses encontros. Porque a gente sempre vem à igreja, a gente escuta aqui a palavra do pastor dizendo sobre esses encontros. E nós saímos daqui maravilhados com isso. Nós saímos daqui maravilhados com aquilo que a palavra de Deus diz. E dentro daquilo que o Senhor falou comigo, eu numa conversa pessoal com Ele, disse: Senhor, por que nós não conseguimos viver esses encontros? Nós olhamos para a palavra de Deus e há tantos encontros maravilhosos, há tantos encontros lindos de pessoas comuns, como eu, como você, e que encontraram Jesus de uma forma ou de outra, e tiveram a sua vida transformada, e tiveram toda a sua história mudada. E por que nós não conseguimos viver esse encontro? Por que eu não posso viver um encontro como aquela mulher samaritana teve na beira daquele poço? Em estar no lugar certo, na hora certa que Jesus programou, porque para ela deveria ir naquele horário, onde ela não encontraria ninguém, mas Jesus estava lá. Por que eu não posso viver esse encontro? Por que eu não consigo viver o encontro que a mulher do fluxo de sangue teve? Em meio a toda aquela multidão, tantas pessoas, todas apertando Jesus, encostando nele, e ela num simples toque nas vestes. Muitas vezes se alguém esbarra em você, você não sente. E Jesus se apercebeu somente dela. Que encontro maravilhoso. Por que não acontece comigo, como aconteceu, como o pastor ministrou na semana passada, dos discípulos no caminho de Emaús, que andaram com Jesus, falaram com Ele? Por que isso não acontece hoje? A palavra diz que o Senhor é um Deus imutável, o Senhor não muda. Nada no Senhor muda, não há sombra de variação no Senhor. Isso me faz crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo amanhã. E aquilo que o Senhor fazia ontem, o Senhor faz hoje e o Senhor fará amanhã. Mas por que eu não consigo viver encontros dessa maneira? Por que eu não consigo viver um encontro como Paulo teve, enquanto ia para Damasco? A ponto de ficar cego 3 dias e cair. Tão forte foi o encontro que ele teve com Jesus. Foi quando ele me respondeu que um encontro verdadeiro, ele tem 2 lados. E se você pegar todas essas histórias de encontros na palavra do Senhor, a verdadeira transformação somente ocorreu não quando Cristo os encontrou, mas quando eles encontraram a Cristo. Porque Cristo pode te encontrar hoje, mas se você não encontrar Cristo, nada vai mudar na sua vida. Tudo vai permanecer da mesma maneira. Foi como eu disse há pouco, é como a história do tijolo. Eu costumo dizer que em tudo Deus me ministra. Para onde eu olho, o Senhor me ministra. E eu penso que se você sair aí, você não vai andar muito, você vai encontrar um tijolo do lado de uma construção, um tijolo jogado ali. Mas era propósito, quando aquele tijolo foi construído, de estar jogado ali, na beira de um caminho, na beira de uma estrada? Quando o oleiro, lá na olaria, lá atrás, fez aquele tijolo, ele sonhou com aquele tijolo. Ele deu um propósito para aquele tijolo. Ele disse: esse tijolo vai fazer parte de uma casa, esse tijolo vai fazer parte de um edifício,
esse tijolo vai fazer parte do muro. Ele não fez aquele tijolo pensando em chegar ali fora e jogar ele e quebrar fora. E se você trouxer isso para a sua vida e para a nossa vida, muitas vezes isso acontece conosco. Nós somos criados com um propósito. E talvez num determinado momento da nossa vida, nós nos desviamos do nosso propósito. Aquele tijolo está jogado ali com um propósito errado. Não foi para aquilo que ele foi construído. E quando eu lia a história de Paulo, foi quando o Senhor falou comigo. Paulo, ele teve todo o impacto daquele encontro com Jesus. De cair, de ficar cego, de ter a sua vida mudada. Mas a verdadeira transformação somente aconteceu quando Paulo se encontrou em Jesus. Porque Paulo conhecia Jesus. Mas Paulo não se conhecia em Jesus. E é sobre essa história, sobre esse encontro, que eu penso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Não o encontro do oleiro com o tijolo quebrado, mas o encontro do tijolo quebrado com o oleiro que o fez e restaurou o seu propósito original. É sobre isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Que você possa fechar os seus olhos por um momento. Amado Deus, a Tua igreja está aqui nesta noite, Senhor, rendida à Tua presença. A Tua igreja está aqui nesta noite, Papai, ansiosa por um encontro contigo. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite, Deus. E o Senhor conhece o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um deles, Papai. Eu penso que lá atrás, Deus, enquanto o Senhor nos criou, o Senhor estabeleceu um propósito para cada um de nós. E talvez num determinado momento das nossas vidas, nós tenhamos saído fora desse propósito. Mas nesta noite, Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Que todo o nosso eu possa cair por terra, que não reste mais nada de humano em nós. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nesta noite. Abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa também, Senhor, os nossos pastores, aonde eles estiverem neste momento. Que o Senhor os cubra e o Senhor os guarde, que o Senhor estabeleça o seu propósito na vida deles, como o Senhor está fazendo neste momento. Estabeleça também o seu propósito em nossas vidas. Assim nós oramos nesta noite como igreja, em nome de Jesus. Amém. Abram comigo, queridos, a palavra de Deus, em Atos, no capítulo 9. O Senhor quer restabelecer o propósito original para a sua vida nessa noite. Esse é o propósito desse encontro nessa noite de campanha. Um encontro extraordinário. Não de ouvir falar, mas um encontro extraordinário que eu vivi, que você viveu, o que eu vou viver e você vai viver. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero ler com você esse trecho do livro de Atos, onde fala da conversão de Paulo. A partir do verso 1, eu quero ler com você até o verso 22. Que diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Eu penso que ele ainda respirava, porque algo dentro dele já começava a ser transformado. Mas ele ainda insistia. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, e o caminho aqui está com letra maiúscula, qual caminho? Qual caminho, querido? Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Se encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, Jesus,
pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E aqui você já percebe que Saulo se rende, porque ele chama de Senhor. E poderia ter dito qualquer coisa, mas ele disse Senhor. Então, nesse momento do encontro, como nós falamos agora há pouco, há preciso uma rendição quando você se encontra com Jesus. E Paulo já se rende aqui, ele o chama de Senhor. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Eu penso que aqui ele começou a ser transformado. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias, o qual ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Este homem, ele está orando. Aí você imagina Saulo, naquela perseguição toda, nesse momento estava orando. A transformação no encontro está ocorrendo dentro dele. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Como Saulo pôde ver esse homem se ele estava cego? A palavra diz que numa visão. Como um homem tão longe de Jesus Cristo pode ter uma visão? Quando você tem um encontro com Cristo, você se rende, você cria uma intimidade com Ele. E Ele começa a se manifestar em você. E aqui Jesus Cristo já se manifestava em Paulo. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Olha Ananias duvidando da palavra de Deus. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha Jesus Cristo reestabelecendo o propósito original da vida de Paulo. Este era o propósito original da vida dele. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Quando nós encontramos Jesus Cristo verdadeiramente, Ele se revela a nós e muito mais que isso, nós o vemos como Ele verdadeiramente é. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Não veio para cá justamente para levá-lo preso aos chefes dos sacerdotes? Você pode ter certeza que mesmo após você ter um encontro com Cristo e ser transformado, ainda haverão aqueles que te farão lembrar da velha criatura. Mas quando as escamas caem dos olhos, você sabe quem você é nele, e isso não pode te atingir mais, querido. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Até aqui. Quando Deus fala comigo numa palavra, como Ele falou, Ele vem falando há algum tempo, eu tenho um hábito meu com Ele de anotar tudo que Ele me fala.
Ele fala, eu anoto, ele fala, eu anoto. E quando ele me chama para ministrar a palavra dele, e ele me diz, eu quero que você ministre isso, ou que você pregue aquilo que eu te entreguei, eu falo, Senhor, mas o Senhor me entregou várias coisas. E eu oro a ele e ele vem e junta, e ele liga tudo aquilo. E isso aconteceu hoje à tarde, foi um momento maravilhoso que eu tive com Deus na minha casa. Porque eu estava com aquilo que o Senhor me entregou, mas eu não conseguia. E eu orei e o Senhor veio e ele ligou essa palavra. E ele disse, Cristiano, não seja mais um tijolo jogado na beira do caminho. Há um propósito sobre a sua vida. Eu te estabeleci com um propósito. Assim como eu estabeleci cada vida que vai estar lá naquela noite com um propósito. Muitos que estarão lá estão vivendo um propósito que não foi o que eu estabeleci. Mas nessa noite eu quero restabelecer o propósito original da vida de cada um. E quando ele disse isso para mim, isso me trouxe uma paz muito grande. Porque eu entendi que Paulo, naquela estrada de Damasco, também era um tijolo caído lá. Paulo estava indo para Damasco para matar. Damasco era um caminho de morte. Paulo estava indo para lá para caçar aqueles que criam em Jesus, para trazer preso, ele tinha autoridade para isso. Aí você pensa, mas alguma coisa motivou Paulo a ter esse ódio deles? Não. A palavra não diz, foi isso que motivou Paulo a querer fazer tudo isso. Mas a palavra também diz que Paulo, ele era extremamente fiel a Deus, e ele cumpria a lei de Deus. Então para ele, naquele momento, ele fazia algo que era correto perante Deus. Mas não era o propósito estabelecido por Deus para a vida dele. Paulo era um tijolo jogado à beira de um caminho, que foi encontrado por Jesus e teve o seu propósito original restabelecido. Cristo disse na palavra dele, sobre esta rocha, a palavra, ele, Jesus Cristo, eu estabelecerei a minha igreja. Mas para que ele construa essa igreja, estabeleça essa igreja, eu penso que o Senhor precisa de tijolos para isso. E nós somos esses tijolos. Esse é um propósito desde a criação para a nossa vida. Estabelecer a igreja de Deus nessa terra. A igreja cujas portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós somos essa igreja. Nós somos os tijolos que irão fazer com que essa igreja seja levantada nessa terra. Assim como Paulo era um tijolinho, eu sou um tijolinho, você é um tijolinho dessa igreja. Mas em que lugar dessa igreja você está neste momento? Você está ocupando o seu lugar ali na parede devidamente? Ou você está no monte? Ou você está do lado? Aonde está o seu propósito hoje, nessa noite? Você está cumprindo o propósito estabelecido por Deus para a sua vida? Paulo naquele momento não estava cumprindo o seu propósito. Mas bastou um encontro com Cristo, face a face com Cristo, para que ele voltasse a ser aquilo para qual Deus o chamou, verdadeiramente, lá na criação. Paulo era um homem assim como eu, como você. Ele fazia o que era para ele era certo perante Deus. Mas nós vemos na palavra que não era. Nós acabamos de ver que não era. Ele estava num caminho de morte. Mas foi encontrado por Jesus Cristo nesse caminho de morte e teve a sua vida transformada. Assim como eu, assim como você, nós também estávamos num caminho de morte. E num determinado momento, o Senhor Jesus Cristo nos encontrou e mudou o nosso caminho. E nos tirou de Damasco e nos colocou no caminho correto. E Ele quer restabelecer esse propósito na minha vida e na sua vida. Nós precisamos parar de pensar como tijolo e começar a pensar como parede. Quando nós pensamos como tijolo, quando eu penso como tijolo, eu vivo. Mas quando eu penso como parede, eu vivo o reino. E o seu propósito é fazer parte de um reino. É ser um reino. Não é ser um tijolo isolado. Após o encontro
O tijolo que estava na beira de um caminho de morte foi assentado na fieira do edifício. Estamos falando de Paulo. E eu penso que nós podemos falar de mim e podemos falar de você. Após o encontro, o tijolo que estava à beira de um caminho de morte foi assentado na fieira do edifício, no seu lugar específico no corpo. Ele foi colado com o cimento do Espírito Santo, coberto pelo reboco do sangue de Jesus Cristo, e a partir daquele momento em que Paulo foi encontrado, cada vez que Deus olhava para ele, já não via mais uma pedra solta, mas o via como uma parede. E assim tem que ser comigo e como você. Assim tem que ser com a nossa vida hoje. Deus tem que olhar para nós e nos ver como parte de algo muito maior. Deus não pode olhar para nós e nos encontrar lá naquele canto, vazio, jogado, sozinho, querendo ser algo que você não é. O tijolo tem o seu propósito, mas a parede tem um propósito muito maior. Ser tijolo é dizer, eu vou fazer parte de algo. Um dia eu vou fazer parte de algo. Mas quando você é parede, você diz, eu sou parte de algo. Fazer parte de algo, você pode fazer, sei lá quando, ou nunca vir a fazer. Mas quando você está estabelecido no reino de Deus, e você sabe, eu sou parte do reino de Deus, eu sou embaixador do reino de Deus nessa terra, eu sou parte de algo muito maior. Eu não vou fazer parte, eu sou parte. E isso mudou a vida de Paulo, porque ele entendeu esse princípio. Que ele era algo muito maior do que aquilo que ele ia fazer em Damasco, do que aquilo que ele vinha fazendo, do que aquilo que ele viu que fizeram com Estevão, de todos aqueles que ele matou, açoitou, apedrejou. Paulo entendeu que o propósito para a vida dele era muito maior. Que ele não foi criado para tirar os que estavam no caminho. Ele foi criado para fazer parte do caminho. Você não foi criado para estar fora do caminho. Você foi criado para fazer parte do caminho. Há um lugarzinho para você nesse caminho. E talvez esse lugarzinho esteja vago lá esperando você. E o que você precisa para voltar para o teu lugarzinho? Se encontrar com Ele. Mas você vai esperar acontecer como aconteceu com Paulo? Naquele tempo, o Espírito Santo de Deus não estava ainda sobre a vida de Paulo. Hoje ele está, ele foi cheio logo depois, mas naquele momento do encontro ele não estava. E hoje você já é cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem acesso a esse encontro todos os dias. Você tem acesso a essa igreja todos os dias. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você faz parte da parede da Filadélfia. Eu estou dizendo que você faz parte da igreja de Jesus Cristo. A igreja que Ele vem buscar. A igreja que Ele está adornando. A igreja que Ele aguarda ansioso para encontrar. Você faz parte dessa igreja. Você vai constituir um tijolo para esta igreja. É um propósito muito maior, querido, para a sua vida. É assim que nós devemos ser vistos hoje. Não mais uma pedra estabelecida, mas não mais uma pedra sozinha, mas uma pedra estabelecida sobre a rocha. É assim que nós devemos ser vistos hoje. Inabaláveis, como uma construção inabalável. Quando Cristo disse que iria estabelecer a sua igreja sobre a rocha, Ele já imaginou você lá fazendo parte dela? Ele olhou lá para a base da parede e disse, ó, ali está o João, ali está o Pedro, ali está o Tiago, ali está o Felipe, ali está o Cristiano, ali está o Dinho, ali está a Lu. Há um lugarzinho para cada um ali, querido. E eu não sei como é que está o seu lugar hoje, se está ocupado ou se está vago. Mas se você precisa de um encontro transformador com Jesus Cristo, Ele está te esperando. Se você precisa ver algo inabalável com Ele, como Paulo viveu, Ele está te esperando. Não há o que te impede de viver esse encontro com Jesus Cristo. É através do encontro que você se torna igreja. A igreja cujas portas do inferno não prevalecerão. Assim como Paulo, você é um tijolo, mas não é qualquer um tijolo. Você não é um tijolinho qualquer. Você não é um tijolinho feito por fazer.
Pensa um pouquinho. Houve um dia na criação em que o olheiro chegou, aí ele pegou o pó da terra, eu penso que ele separou a melhor parte do pó da terra, porque o tijolo não pode ter impureza, senão ele quebra. Ele separou o pó da terra. Ele foi lá na fonte de água viva, porque ele é a fonte das águas vivas, colocou um pouco dessa água e mexeu esse barro. E mexeu esse barro. E mexeu esse barro. E deu forma. E foi dando forma. E foi dando forma. Aí ele pegou esse tijolo, com todo carinho, passou pelo fogo do poder dele, o fogo da purificação, e te estabeleceu. Você não é um tijolinho qualquer. Deus não olha para você e fala, é só mais um que eu criei. Deus olha para você e fala, ali é um tijolo especial. Por que ele está ali jogado na beira do caminho? Por que ele não está aqui inserido nessa parede? Jesus olha para você com um amor tremendo, querido. Ainda que você esteja num caminho de morte agora, nesse exato momento, o Senhor olha para você e Ele vê em você aquilo que Ele planejou lá atrás. Foi o que eu disse agora há pouco do tijolo quebrado. Quando ele foi feito, ele não foi feito para ser quebrado e jogado fora. Você não foi feito para ser quebrado e jogado fora. Você foi feito com um propósito especial. Há um sonho de Deus sobre você. Há um plano de Deus sobre você. Deus elaborou algo maravilhoso quando te criou. Mas por que eu não consigo sentir isso então? Por que eu olho para a minha vida e eu não vejo transformação? Por que eu olho para a minha vida e eu não consigo orar? Por que eu olho para minha irmãzinha do lado e ela fala que teve um momento maravilhoso com Deus e eu não consigo? Por que eu ouço os irmãozinhos dizer, nossa, Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele e eu não consigo? Aí eu te pergunto, você teve um encontro com Cristo? Tive. Cristo te encontrou? Sim. Mas você se encontrou com Ele? Como foi o seu encontro com Ele? Não o encontro dele com você. O seu encontro com Ele, como foi? Como tem sido os seus encontros com Cristo? Eu comentei com algumas pessoas mais próximas aqui que um dia, na convergência, e eu não sei se você tem vindo à convergência de segunda-feira, mas em nome de Jesus eu faço um apelo para você, venha. Porque nós temos vivido algo maravilhoso de Deus aqui, nas segundas-feiras. Deus falou comigo aqui numa segunda-feira assim, por que Paulo passou 3 dias cegos, após eu me encontrar com ele? E aquilo ficou na minha cabeça. 3 dias, por quê? Aí você começa a pensar, Cristo foi 3 dias, Jonas foi 3 dias na baleia. Por que Paulo foi 3 dias? E Deus não me respondia, e eu procurava e Deus não respondia. E Deus falou comigo algo, há pouco tempo, e eu anotei aqui para falar com vocês o que Ele me falou. Ele falou para mim que Paulo demorou 3 dias para deixar de conhecer a Cristo como homem e passar a conhecer a Cristo com o Espírito. Porque quando você conhece Jesus Cristo como homem, você o enxerga como um homem normal, como você é. Cheio de falhas, cheio de erros, cheio de problemas. Mas quando você conhece Jesus Cristo com o Espírito, e você se encontra nele, o seu Espírito inserido nele, você percebe a imensidão que é o nome Jesus Cristo. O poder imensurável que há no nome Jesus Cristo. Paulo precisou ficar cego 3 dias para conhecer Jesus Cristo, porque ele conhecia Jesus Cristo segundo o coração do homem. Mas Jesus Cristo conhecia Paulo segundo o coração de Deus. Então Cristo olhava para Paulo de uma forma, mas Paulo olhava para Cristo de outra. Será que não é isso que está acontecendo conosco? Será que Cristo não olha para nós segundo o coração de Deus? E nós insistimos em olhar para Cristo segundo o nosso coração humano, carnal? Cheio de falhas?
talvez pensando que Cristo também comete erros conosco. Talvez você possa dizer para ele assim: Senhor, a irmãzinha do meu lado lá teve um encontro maravilhoso com o Senhor no culto, ela chorou, ela louvou, ela falou em línguas e eu não senti nada. Será que você está olhando para Cristo segundo o teu espírito ou segundo o seu coração carnal? Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando você encontra Cristo verdadeiramente, você se acha nele. E quando você se acha nele, você entende que é parte de algo muito maior. E quando você entende que é parte de algo muito maior, tudo aquilo que está nele está sobre você, e você entende isso. Se tudo que está nele está em mim, então eu sou semelhante a ele. Então eu posso falar com ele em outras línguas. Então eu posso ouvir a voz dele. Então eu posso sentir a presença dele. Mas tudo depende de como você tem vivido os seus encontros com Cristo. Você tem encontrado Cristo por um cafezinho? Ou você tem encontrado Cristo num jantar? Você tem encontrado Cristo para tomar um copo de água, como muitas vezes você encontra seus amigos no trabalho, ali no bebedouro? Ou você tem encontrado Cristo numa sala de reunião, onde você debate os seus problemas, onde você coloca aquilo que precisa ser solucionado, onde você coloca na mão dele e ele traz a solução para você? Você tem a chave para isso. É por isso que nós não vivemos encontros extraordinários como eles viviam. Porque muitas vezes nós olhamos para Cristo com o nosso coração carnal. Quando nós devemos olhar para Ele em espírito. Quando a palavra diz que Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não é só aqueles que louvam, porque muitas vezes a gente liga adoração ao louvor. Não, querido, adoração é muito mais que isso. Adoração é sentar, conversar, ter tempo hábil com Ele, dizer: Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo outro. Eu sei que o Senhor já sabe de tudo que eu vou falar, mas ainda assim eu vou falar. Estou preocupado com isso. Senhor, aconteceu algo maravilhoso na minha vida hoje, eu quero compartilhar. Eu sei que veio do Senhor, mas eu quero dizer para que o Senhor conheça a alegria que está em mim, a alegria que isso causou no meu coração. Um encontro verdadeiro. Jesus Cristo naquele dia encontrou um tijolo perdido na estrada de Damasco. Jesus Cristo encontrou Paulo. Mas a grande transformação se encontrou quando Paulo se encontrou com ele. Porque eu não sei se você sabe, mas Cristo já te encontrou há muito tempo. E eu não estou dizendo do dia da tua conversão não, querido. O dia da tua conversão foi um reencontro. Ele já te encontrou há muito tempo. João 12:32 diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Palavras de Jesus. Quando eu for levantado da terra, atrairei, trarei, conhecerei, colocarei todos em mim. Ele te conheceu lá. Naquela cruz ele te conhecia. Naquela cruz ele trouxe você lá para ficar junto com ele. Foi por você que ele estava lá. Então muitas vezes você diz: eu conheci Jesus e na minha conversão. Querido, esse relacionamento vai muito além disso. Esse encontro vai muito além disso. Jesus te conheceu lá. Ele estabeleceu o seu propósito como igreja lá. Ele te transformou num tijolinho dessa edificação lá, naquela cruz. Ele estava com você lá e você estava com ele lá. Quando ele te atraiu para a cruz, Paulo também foi atraído para aquela cruz. E quando ele ressuscitou e você ressuscitou com ele, Paulo também ressuscitou com ele. É por isso que mais ali na frente, Paulo vai dizer: não vivo mais Cristo, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que Paulo passou a viver não era mais a vida dele. A vida dele morreu naquela estrada. Cego naquela estrada. E quando você começar a entender que o que você vive hoje não é mais a sua vida, mas é a vida de Cristo em você, você vai entender o tamanho da intimidade que você tem com Jesus Cristo.
Nós não podemos insistir em achar que nós vivemos a nossa vida, porque nós não vivemos mais a nossa vida. Quando Cristo ressuscitou, porque Ele morreu naquela cruz, e você morreu lá naquela cruz com Ele, a sua vida morreu ali. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele, você não ressuscitou separado dEle. Você ressuscitou junto com Ele. Ele dividiu a vida dele com você ali naquela cruz. E é por isso que você vive a vida dele hoje. E você precisa entender que você vive a vida dele, que você não vive a sua vida. E se você hoje pensar que vive a sua vida, você deixou de estabelecer o propósito original que Deus estabeleceu sobre você na sua criação. Pronto. É isso. É por isso que Deus tem falado comigo e falou no começo desse culto. Hoje é uma noite de estabelecer o propósito original. Paulo teve seu propósito original estabelecido naquele encontro. Depois de 3 dias, cego, jejuando, sem comer nada, sem beber nada, matando a carne dele, ele começou a ter intimidade. Ele começou a falar. Ele começou a ouvir. E o encontro com Cristo, ele estabelece algumas coisas nas nossas vidas. O encontro com Cristo, ele nos retira do propósito errado em que vivemos. O encontro com Cristo nos faz reconhecer quem Ele, Cristo, é. O encontro com Cristo muda nossos pensamentos. O encontro com Cristo cria uma intimidade entre nós e Ele. O encontro com Cristo restabelece o nosso propósito original. O encontro com Cristo abre a nossa visão para quem nós realmente somos. E o encontro com Cristo estabelece a nossa verdadeira identidade. E quando você tem a sua identidade de tijolo da igreja, cuja qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você começa a ter acesso a Ele, ao coração dEle. E aí Ele se manifesta para você, e aí Ele fala com você, e aí você ouve a voz dEle. E aí Ele responde às tuas orações, porque você se torna um com Ele. Encontros maravilhosos, encontros extraordinários, encontros tremendos com Jesus Cristo. Paulo teve uma vida toda de morte e de dor. Mas bastou se encontrar com Cristo e ser um com Ele para ter uma nova vida. Eu penso que chegou o tempo na sua vida de viver esse encontro transformador. Deus falou algo comigo um dia que chega de comer da migalha da mesa. Você foi estabelecido para sentar na mesa. Há um lugar para você na mesa do banquete. Por que muitas vezes nós insistimos em comer da migalha, daquilo que cai da mesa? Ah, eu vou comer aquilo que caiu. Não caiu um pedacinho ali, eu vou comer. Querido, tem um lugar com o teu nome lá. Você só precisa encontrar e ver e entender que há um lugar com o teu nome lá. Você não precisa que Jesus Cristo faça como fez com Paulo, que te pegue num caminho de morte, te deixe cego 3 dias, que faça você sentir a dor que é levar o nome dele, porque Jesus te ama, e por mais que Ele te ama, Ele não vai estabelecer algo de dor sobre a sua vida, Ele vai estabelecer amor, bondade, misericórdia e esperança. A mesa está pronta para você, você só tem que encontrar o seu lugar, e não ficar como muitas vezes nós ficamos. Ah, mas será que eu posso sentar ali? Ah, mas eu não sou digno de sentar ali não, eu vou sentar aqui no último banco. Aí você olha lá para o banco, na mesa está lá o seu nome lá, está Cristiano lá. E o Cristiano está sentado lá na porta, do lado de fora. Se sobrar um pedacinho aí, vocês trazem para mim. Não, querido. Você foi criado com um propósito de fazer parte, de estar lá, de comer do bom e do melhor, de ser a igreja edificada, de fazer parte do reino. Lembra sempre disso, você sozinho é um tijolo. Eu vivo um tijolo. Quando eu me encontro em Cristo, eu sou parede, eu vivo o reino. E quando eu vivo o reino, eu desfruto do reino.
E quando eu vivo o reino, eu faço parte do reino. Meu propósito não é um dia fazer parte. Meu propósito é ser parte. E você é parte, querido. Você é parte disso tudo. Deus te fez para fazer parte disso. Talvez nesse momento o Senhor esteja lá esperando que você olhe para Ele e fale: Senhor, descobri quem eu sou, descobri minha identidade, eu estou indo aí. Chega de chorar. Chega de implorar. Está tudo pronto para você. Está tudo pronto para você. Encontrar com Jesus Cristo. Você sabe como é que Jesus Cristo te aguarda para que você o encontre? Imagina por um momento que você não vê alguém que você ama, sei lá, há 7 anos. 5, 7 anos. Alguém que você ama de uma maneira imensurável. Que você ama, que você sente falta, que você sente saudade. Aí imagina que por um momento essa pessoa liga para você e fala assim: olha, eu estou indo aí, chego amanhã, você me espera na rodoviária? Como é que você vai encontrar com essa pessoa? Eu penso que você vai com o teu coração transformado. Você está que não se aguenta. A hora que você olha, aquela pessoa desceu do ônibus, você desce correndo lá embaixo. Pula, abraça, quer um monte de coisa para contar, você sorri, você chora, você se joga, você olha, você abraça, você olha, você abraça. É assim que Jesus Cristo quer ter um encontro com você. Vou contar um segredo para você. Eu acabei de dizer aqui em João 12:32, que lá na cruz ele te atraiu. E se eu disser para você que desde a cruz ele está aguardando para te dar um abraço? Ansioso por esse encontro. Porque ele sabe que lá ele mudou a tua história. E ele quer ver como você está hoje. E se eu disser para você que Jesus Cristo está aqui nesse momento, aguardando por um abraço teu? Querendo restabelecer o teu propósito original. Que não é ser um tijolo jogado num caminho de morte, num caminho para Damasco. Mas é ser um tijolo inserido na igreja dele. Na igreja que ele edificou. Na igreja que ele está edificando. E se eu disser para você que o que ele sonha para você é muito maior do que você pensa que você é hoje? Talvez você olhe para você hoje e diga: eu estou muito bem. Está tudo dando certo. Eu vou à igreja, eu oro. Sou amigo dos pastores, eles oram comigo. Mas se eu disser para você que o propósito dele para você é muito maior que isso? E se eu disser para você que Jesus nesse momento está dizendo para você: chega de comer migalha. Chega de viver no pouquinho. A mesa está ali. A mesa está posta. Teu nome está lá. Aí você olha aquela mesa, um monte de gente sentado, um lugarzinho vago. E está lá escrito o teu nome naquele lugar. E você está sentado lá fora. Seu propósito não é um dia fazer. Teu propósito é ser. Ser aquilo que Cristo estabeleceu. Você não vai fazer parte de algo um dia. Você é parte de algo hoje. Agora. Nesse momento. E você precisa entender isso no teu coração, querido. Você precisa encontrar Jesus Cristo com o teu espírito. É tempo de viver esse encontro transformador, que muda a sua condição de tijolo caído à beira de um caminho de morte para a condição de parede firme e estabelecida sobre a rocha inabalável, cujas portas do inferno não prevalecerão contra elas. Paulo se tornou um com Cristo, assim como Cristo quer que você se torne um com Ele. Quer viver o que Paulo viveu? Se torna um com Cristo. Confia, se entrega, vive a vida dele, não mais a sua. Você vai viver tudo isso. Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade de você, querido. Talvez hoje você esteja aí em pedaços.
sem nada estabelecido para a sua vida, sem saber para onde ir, cego, sem enxergar. Mas eu digo para você que a graça dele e a esperança, como a Vanessa disse aqui no começo, ela se renova todos os dias. Ele está te esperando. Se acha nele nessa noite. Entenda aquilo que ele tem para você. É muito maior do que você pode imaginar.